Olá, pessoal, sou esse GC e na aula de hoje vamos tratar acerca do ciclo real por compreensão de vapor, tá? Então, se você não se inscreveu no meu canal, inscreva-se já e aproveite e deixa o seu like, tá, pessoal? Então, venha comigo. Qual então é a diferença entre o ciclo ideal, tá? Por compreensão de vapor e tanto como o ciclo real de refrigeração por compreensão de vapor? É que a diferença, vamos falar, é que no ciclo real, tá? Por compreensão de vapor, há irreversibilidade associada a vários componentes, tá? Que aqui se apresenta no nosso sistema, tá? Então, como é do nosso conhecimento, é que essas irreversibilidades vão se associar, tá? Nos nossos dispositivos que aqui se encontra, devido ao quê? Ao atrito em que o fluido vai ter ao longo da tubulação e tanto como as perdas de calores que nós vamos verificar, tá? Com as nossas vizinhanças. Então, pessoal, vamos lá entender como é que será, tá? O nosso diagrama TS para o ciclo de refrigeração por compreensão de vapor, tá? Então, vou fazer aqui o meu diagrama, tá? Que é TS, que é temperatura e entropia, tá? Então, eu vou pôr aqui a minha curva de saturação. Como é do nosso conhecimento que para o ciclo ideal, o que mais ou menos acontecia? É que o nosso vapor, tá, entrava no compressor como saturado, tá? Mas só que agora para os ciclos reais de compreensão, tá, de vapor, o que mais ou menos vai acontecer? É que o nosso fluido vai entrar no nosso compressor como um vapor superaquecido. Então, vamos lá entender, tá, pessoal? Então, estou aqui no ponto 1, tá? Eu vou indicar aqui que eu estou aqui no meu ponto 1. O que vai acontecendo? É que o nosso fluido, que é o nosso refrigerante, vai entrar no nosso compressor e normalmente ela vai se superaquecer, tá? No nosso ponto 2. Tá? Então, como trata-se de processo real, é claro que do ponto 1 ao ponto 2 nós vamos encontrar dois processos, que é o processo isentrópico e tanto como o nosso processo real. Tá? Então, é importante também já realçar que para os compressores, o que acontece com o processo real e tanto como o processo isentrópico? É que o processo real vai ser maior em relação ao nosso processo isentrópico, tá? Então eu vou indicar mais ou menos aqui, tá? Uma linha estracejada que vai indicar que é no ponto 2, então eu vou indicar como no ponto 2R, tá? Então, como nós sabemos que o processo real é maior em relação ao isentrópico, então é claro que eu vou ter também uma linha aqui, tá? Uma linha basicamente aqui, tá, pessoal? Então conseguimos dar conta que aqui eu tenho o que? O meu 2S, que é o meu processo isentrópico, tá? Então vocês dão conta que a linha do real é maior em relação à linha do isentrópico. Bonito. Então, pessoal, vamos lá mais ou menos agora ver. Aqui do ponto 2 ao ponto 3 vai existir o quê? Uma queda de pressão. Isso devido ao quê? O atrito em que, nesse caso, o nosso fluido vai ter ao longo do quê? Da nossa tubulação. Implica dizer que do ponto 2 ao ponto 3 a minha pressão vai cair. Então, eu vou indicar aqui estes pontos assim, tá? Porque do ponto 2 ao ponto 2R ao ponto 2S terão a mesma pressão. Então, se ela cai, a pressão no ponto 2, tá? Então, se é uma queda de pressão, vou indicar aqui tem o meu ponto 3, tá, pessoal? Bonito. Então, do ponto 3 ao ponto 4, mais ou menos o que vai acontecer? Aqui vai haver presença de irreversibilidades. Isso devido ao quê? Devido à transferência de calor que vai acontecer do nosso condensador para um outro ambiente. É claro que quando vai se fazer essa transferência de calor, o ambiente onde está indo, nesse caso a nossa transferência de calor, vai estar mais aquecido. Isto é porque o nosso condensador vai rejeitar uma temperatura maior em relação ao ambiente em que, na verdade, vai o sentido da nossa transferência de calor. Então, nós sabemos que aqui há irreversibilidade. Isso devido a quê? Das transferências de calor. Que são o quê? São fatores comuns da presença de quê? De irreversibilidade. Bonito. Então, pessoal, eu tenho aqui, tá? Vou indicar aqui o meu ponto, ou seja, a minha linha de pressão, tá? Ela vai até no ponto 4. Normalmente é que o nosso fluido, quando sai do condensador, ela cai até num líquido saturado, tá? No nosso ponto 4. Então, como nós sabemos que do ponto 3
ao ponto 4 vai haver então que irreversibilidade, então é importante indicar, tá? Então aqui temos o ponto 4. É importante indicar, tá? As irreversibilidades vão se associar no ponto 3 e no ponto 4. Então sai do ponto 3, tá? Ela vem, tá pessoal? Aqui indica o quê? A minha irreversibilidade, tá? Implica dizer que aqui também vai ser o ponto 4, não é isso? Bonito. Então, do ponto 4 ao ponto 5, vai haver que uma queda de pressão, devido ao atrito, tá? Do fluido. Então, o que mais ou menos vai acontecer? Aqui do ponto 4 ao ponto 5, o nosso refrigerante no ponto 5, ela já se comporta como um líquido comprimido. Então implica dizer que aqui vou ter mais ou menos a região do ponto 5 como um líquido comprimido. Do ponto 5 ao ponto 6 temos uma válvula de expansão, ou seja, o nosso refrigerante é estrangulado. Então se ele é estrangulado, ou seja, há um processo de estrangulamento aí. Ok, está querendo dizer que a entalpia no ponto 5 vai ser aproximadamente igual à entalpia no ponto 6, tá? O processo de estrangulamento acontece que a entalpia é constante, tá? Então, vou indicar no ponto 5, no ponto 6, que cai geralmente numa mistura, tá? Vou indicar aqui, essa mistura, pessoal, é importante saber que o título é muito ínfimo, tá? É muito pequeno. Vamos indicar mais ou menos até aqui, tá? Então aqui tem o ponto 6. Ok, bonito. Do ponto 6 ao ponto 7 também vai existir uma outra queda de pressão. Isso devido a quê? Da tubulação, tá? Em que o fluido vai ter aí, tá pessoal? Então eu vou indicar aqui o meu ponto 7, tá? Bonito. E do ponto 7 ao ponto 8 também vai existir quê? Irreversibilidade, devido a quê? A transferência de calor. Então ela vem até no ponto 8, tá? A nossa pressão. Ponto 8, ela se comporta também como um superaquecido, tá? Então eu vou ter aqui o meu ponto 8 e do ponto 8 ao ponto 1 também é claro que vai se associar aqui uma queda de pressão, tá? Então aqui tem aqui a minha linha. Bonito, né pessoal? Então, como do ponto 8 ao ponto 7 há a presença de irreversibilidade, é importante indicar também a minha linha de presença de irreversibilidade, tá pessoal? Então, vou indicar aqui o meu sentido, tá? Vou indicar aqui o meu sentido, como é que vai o meu ciclo, tá? É claro que ela vai por assim, tá pessoal? Ela vai, tá? Ela vem, tá? E ela vem aqui e ela vai por aqui, tá pessoal? Então aí temos o nosso sentido, tá? Então, mais ou menos o que nós vamos agora ver, pessoal? Conseguimos dar conta? Vê pessoal, eu vou puxar aqui uma tracejada, tá? Desde todos os pontos que eu tenho, tá? Aqui o meu ponto 2R, implica dizer que aqui eu terei que o meu T2R, tá? Que é a minha temperatura real. Então aqui também onde eu tenho o 2S, vou puxar uma paralela, tá? Até aqui, eu tenho aqui o que? O meu T2S. Do ponto 1, tá pessoal? Vou puxar aqui uma paralela até aqui. Então tem o meu ponto 1. O que mais ou menos vou verificar? Vai lá pessoal, eu quero encontrar o que? O meu trabalho isentrópico, tá? Aqui então implica dizer que aqui do ponto 1 ao ponto 2S terei o meu trabalho isentrópico, tá pessoal? Terei o meu trabalho isentrópico, vai lá, meu trabalho isentrópico, e do ponto 1, tá pessoal? Do ponto 1 até o meu ponto 2R, eu terei o meu trabalho real, tá? O trabalho real é sempre maior, tá? Em relação ao trabalho isentrópico, isto é, para os compressores, tá? Então, o que vai ser o meu trabalho real? O meu trabalho real, conforme estamos a ver aqui, vai ser a diferença, tá? Entre a temperatura T2R e a minha inicial, T2R menos o meu T1. Para o trabalho isentrópico, vamos ter o T2S, tá? No T2S menos o nosso T1. Como nós sabemos que a entalpia é o Cp vezes a temperatura, Cp é calor específico, a pressão constante vezes a temperatura, então eu posso muito bem escrever, tá, em termos de entalpia, tá? Então, se eu escrever em termos de entalpia, mantendo isso constante, é claro que estaremos a escrever que o trabalho real será que o 2, ou seja, a entalpia real 2 menos a entalpia no ponto 1, tá? E para o trabalho isentrópico, vai lá pessoal, estaria a escrever então nesse caso que é o meu T, nesse caso T não,
que é o meu entalpia isentrópica menos entalpia no meu ponto 1, tá? Então, o que mais ou menos eu quero encontrar? Quero encontrar, pessoal, qual será a eficiência, nesse caso, do nosso compressor. A eficiência do nosso compressor, pessoal, vai ser dada, nesse caso, entre o trabalho isentrópico sobre o meu trabalho real. Ok. Qual vai ser o meu trabalho isentrópico? O meu trabalho isentrópico vou escrever em termos de entalpia e tanto como temperatura, mas vamos lá escrever primeiro em termos de entalpia, tá? Então vai ser aqui o trabalho isentrópico, está aqui, tá? O H2S menos H1 sobre o real, que é o H2R menos o H1. Então eu vou escrever agora, tá? Em termos, eu vou parar aqui, pessoal, vou por aqui, em termos de temperatura, é claro que o meu rendimento do compressor, então a eficiência do compressor em termos de temperatura, vai ser, nesse caso, o meu T2S, tá? Menos o meu T1 sobre o meu T2R menos o meu T1. Assim conseguimos calcular, nesse caso, a eficiência, tá, pessoal, do nosso compressor, tá? Agora, qual seria agora o trabalho que vai entrar no nosso compressor? Ok. Então, o trabalho que vai entrar no nosso compressor, vou apagar aqui, vai lá, pessoal, vai ser a diferença, tá? O trabalho que entra no nosso compressor vai ser a diferença entre o quê? Entre a minha entalpia no ponto 2, tá? A entalpia no ponto 2 menos a minha entalpia no meu ponto 1. Agora, qual seria o meu calor que sai? O meu calor que sai, vai lá, pessoal, isso é dado em kJ por quilograma, tá? kJ por quilograma. Bonito. O meu calor que sai, vamos calcular entre a diferença da entalpia no ponto 3 menos a entalpia no ponto 4. Isso é dado em kJ por quilograma. Em forma de taxa, um pontinho aqui em cima, implica dizer que vai depender do fluxo de massa. Mas o fluxo de massa que eu vou fazer da análise de energia entre esses dois pontos, que é o ponto 3 e o ponto 4, tá? Aí vai ser constante, porque imagina, se eu quiser fazer a análise de energia no ponto 3 e no ponto 4, o que a análise de energia diz? Que a taxa de energia que entra vai ser a taxa de energia que sai, não é isto? Então quer dizer que eu vou considerar fluxo de massa só, multiplicar nesse caso em que a variação das entalpias, entalpia no ponto 3 e entalpia no ponto 4, que isso é dado aqui em kJ, também por quilograma. Bonito. Agora, pessoal, qual seria agora, tá? Qual seria agora, nesse caso, qual seria agora o meu calor que vai entrar? Ok. O meu calor que vai entrar, tá, pessoal? Vai ser calculado, tá? Entre a diferença da entalpia no ponto, nesse caso no meu ponto 8, menos a minha entalpia no ponto 7, tá? Isso é dado em kJ por quilograma. Em forma de taxa, vai lá, em forma de taxa, pessoal, eu estaria a multiplicar com o fluxo de massa que vou analisar entre esses dois pontos, tá? Veja a diferença entre o ponto 8, tá? Menos o ponto 7 das entalpias. Isso é dada em kilowatts, tá? As taxas é dada em kilowatts ou kJ por segundo, tá, pessoal? Agora, mas o que falta para nós calcularmos? Já calculamos o trabalho que entra, o calor que sai, o calor que entra, ok? Mas o que falta? Falta nós sabermos qual será o nosso trabalho líquido. Ok. O nosso trabalho líquido, tá? Nós poderíamos calcular por intermédio, tá? Trabalho líquido pode ser calculado entre o calor que entra, tá? Menos o nosso calor que sai, tá, pessoal? Ou então, podemos calcular dessa forma, ou então calcular simplesmente que o trabalho líquido vai ser igual ao trabalho, nesse caso, do compressor, uma vez que o evaporador e o condensador não realizam um trabalho, por considerar que elas trabalham, que são dispositivos que trabalham em regime com escoamento permanente, então implica dizer que o trabalho aqui vai ser zero, tá? Então nós estaríamos a calcular desta forma, tá? Considerar que vai ser igual ao trabalho do compressor, que vai ser igual a entalpia no ponto 2 menos a entalpia no meu ponto 1, tá, pessoal? Bonito. Se quiséssemos saber qual será então o meu rendimento, tá? Nesse caso do ciclo real de refrigeração por compressor, o que mais ou menos estarei a escrever? Estarei a escrever assim. Então, o que vai ser o nosso rendimento? O nosso rendimento vamos avaliar a partir do que? Do coeficiente de performance, tá? Para o refrigerador, ou seja, o coeficiente de performance para o refrigerador vai ser igual ao calor que entra, tá? Vamos ser o calor que entra dividindo pelo nosso trabalho líquido, tá?
Só também vimos que o nosso trabalho líquido vai ser igual ao trabalho do compressor. Então está querendo dizer que o calor que entra, dividindo para o nosso trabalho líquido, vai ser o trabalho do compressor, tá? Nosso trabalho do compressor. O coeficiente de performance, que nos avalia, nesse caso, o rendimento que vai ter o nosso refrigerador, tá? Então, quem vai ser o trabalho do compressor? Vai ser a diferença da entalpia no ponto 2 e entalpia no ponto 1. Entalpia no ponto 2, não é entalpia no meu ponto 1. Então, desta feita só. Acabamos, tá? Bonito.